Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, item 3 da introdução. A doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a alguma das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para eles. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir. E lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem, e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla, da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir acidentalmente, com pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que arrasta os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível.
Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da matéria ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação dos fluidos oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios. Porque assim não ocorreu, é penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam, entre mil fatos semelhantes, a leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações. A isso não foi estranho. Que influência uma palavra frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves? Sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Ora, os homens superiores são, algumas vezes, tão pueris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das rãs? Entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver, para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade e segundo o seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, e contudo elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhe uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno, pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador, porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições, deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos.
sem considerar que, para fatos novos, pode e deve ter leis novas? Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem. E esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Mas objetam certas pessoas com frequência a fraude evidente. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude, e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física fazendo experiências por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se intitulam físicos? É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar? Isso seria, pois, um gracejo? Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se prolonga de um extremo a um outro do mundo, e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno.